Bom, esse problema aqui, ele parece um pouco mais complicado, mas no final das contas não é tão complicado. Uma primeira observação é que esse ângulo aqui é de 45 graus. E se você somar esses dois ângulos aqui, você também tem 45. O que é óbvio, porque se esse ângulo é 45, aqui eu tenho 90, então aqui eu só posso ter 45. Ou seja, o que você conclui é que este tamanho é igual a este. Só que aqui eu quero encontrar este segmento, que foi chamado de x, e esse outro segmento, que foi chamado de y. Eu vou colocar letras aqui, apenas para caracterizar o triângulo. Repare que a gente tem um triângulo retângulo aqui, ó, DBC, e tem um outro triângulo retângulo ABC. E lembrando que esse tamanho aqui, ó, ele é igual a esse aqui de baixo, ou seja, os catetos são iguais, porque aqui vale 45. Então aqui, ó, esse tamanho aqui vale x mais y. Esse tamanho aqui. Ora, eu posso aplicar Pitágoras, por exemplo, e encontrar quanto vale x mais y. Ok. Só que eu vou precisar de aplicar uma das relações, seno, cosseno, tangente, para poder relacionar esse x e esse y. Porque eu tenho duas incógnitas, então eu preciso de duas equações, no mínimo, para resolver esse sistema aqui, resolver esse problema, que vai me gerar um sistema. Então aqui, ó, olhando para esse triângulo retângulo aqui, o DBC, repare que a gente tem aqui o cateto adjacente aqui ao ângulo de 30 graus, vale x mais y, enquanto que o cateto oposto vale y. Qual é a relação que relaciona cateto oposto com cateto adjacente? Tangente. Então eu vou aplicar aqui, ó, tangente de 30 igual cateto oposto, que é y, que é esse tamanho aqui DC, dividido pelo cateto adjacente, que é o BC, que é x mais y. Já estou montando a nossa primeira equação que relaciona x e y. Tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3. Isso é igual a y sobre x mais y. Vou multiplicar cruzado aqui, então fica 3y igual a x raiz de 3 mais y raiz de 3. Vou juntar esse y com esse de cá, então fica 3y menos y vezes raiz de 3. Isso é igual a x raiz de 3. Vou pôr em evidência o y, então fica 3 menos raiz de 3 igual a x raiz de 3. Então, meu y, por exemplo, ele vale x raiz de 3 dividido por 3 menos raiz de 3. Bom, eu isolei aqui o y. Agora eu vou encontrar uma outra equação que relaciona y e x. Isolo o x, substituo ele aqui e encontro o y. Depois volto numa das duas equações e substituo o y para encontrar o x. Assim eu tenho x e y. A outra relação que eu vou usar é Pitágoras. Então eu vou aplicar Pitágoras nesse triângulo retângulo maior aqui, ó. Eu sei que esse lado vale x mais y e esse também vale x mais y. E aqui vale 16. Então o quadrado da hipotenusa, 16 ao quadrado, tem que ser igual a x mais y ao quadrado, que é um dos catetos, mais x mais y ao quadrado. Então fica 16 ao quadrado igual a 2 vezes x mais y ao quadrado. Então x mais y ao quadrado é igual a 16 ao quadrado sobre 2. Então x mais y vai valer o quê? A raiz quadrada de 16 ao quadrado sobre 2.
Isso daqui dá 16 sobre raiz de 2. Então, x mais y é igual a 16 sobre raiz de 2. Aqui eu poderia ter um valor positivo e negativo. Poderia ser mais ou menos 16 sobre raiz de 2. Por que eu tomei o valor positivo? Porque eu estou tratando de comprimentos. Como o comprimento x e o comprimento y são positivos, a soma deles tem que dar um valor positivo. Então, não poderia tomar menos 16 sobre raiz de 2. Ok. Agora eu tenho x mais y igual a isso, e eu sei que y vale isso. Vou simplesmente isolar aqui o x. Então, daqui eu concluo o seguinte, que apenas x vale 16 sobre raiz de 2 menos y. Agora, basta substituir, por exemplo, esse valor de y aqui, que é tudo isso, aqui para encontrar x, ou vice-versa. Substituir x, que é tudo isso, aqui para encontrar y. Eu vou substituir o y aqui. Então, vai ficar o seguinte. Eu vou ter x igual a 16 sobre raiz de 2 menos y. Então, é menos x raiz de 3 dividido por 3 menos raiz de 3. Esse cara aqui, esse termo aqui tem x, eu vou passar para o lado de cá, para me colocar em evidência. Então, vai ficar x mais x raiz de 3 dividido por 3 menos raiz de 3 igual a 16 por raiz de 2. Vou colocar em evidência. Então, vai ficar x em evidência aqui, que multiplica 1 mais raiz de 3 dividido por 3 menos raiz de 3. E tudo isso é igual a 16 sobre raiz de 2. Vou resolver isso daqui. Tira no mínimo aqui é 3 menos raiz de 3. Multiplica por 1 aqui, eu fico com 3 menos raiz de 3 mais raiz de 3. Então, aqui eu vou ficar com... Aqui é um parênteses. Então, vai ficar x vezes 3 menos raiz de 3 mais raiz de 3. Tudo isso dividido por 3 menos raiz de 3. Isso é igual a 16 sobre raiz de 2. Menos raiz de 3 cancela com mais raiz de 3. Então, me resta aqui x vezes 3 sobre 3 menos raiz de 3. Esse termo aqui de baixo, eu vou multiplicar aqui. Então, 3x fica igual a 16 vezes 3 menos raiz de 3. Tudo isso dividido por raiz de 2. Eu posso passar esse 3 para cá. Então, vai ficar... Bom, deixa eu melhorar essa solução. Para isso, eu vou racionalizar. Como é que eu faço isso aqui? Eu não tenho só uma raiz de 3 ou uma raiz de 2. Eu tenho 3 menos raiz de 3. Para você racionalizar aqui, você vai multiplicar pelo conjugado desse número. O conjugado é trocar um dos sinais. Então, por exemplo, 3 mais raiz de 3. E aqui embaixo fica 3 menos raiz de 3 vezes 3 mais raiz de 3. Então, a gente tem o quê? 20 raiz de 3 vezes 3 mais raiz de 3. E aqui embaixo fica 3 vezes 3 aqui, 3 ao quadrado. 3 vezes raiz de 3 vai ser cancelado com menos raiz de 3 vezes 3. Essa é a ideia, eliminar os termos com raiz. Então, no final das contas, só sobra um 3 ao quadrado e o menos raiz de 3 vezes raiz de 3. Ou seja, 3 ao quadrado, que é 9, e menos raiz de 3 vezes mais raiz de 3, que é menos 3. Então, aqui você fica com x igual
Aqui você tem 9 menos 3, aqui você tem 6. 20 por 6 dá para dividir, então fica 10 raiz de 3 sobre 3 vezes 3 mais raiz de 3. Aqui está a nossa solução melhor representada. Esse é o último exercício de hoje. E nesse exercício aqui, foi informado, não o ângulo, mas o seno do mesmo. Foi informado que o seno desse ângulo, ou seja, o seno de alfa, vale 3/5. E foi informado o cateto adjacente ao ângulo alfa, que vale 12. E você deseja encontrar a hipotenusa desse triângulo retângulo, que vale x aqui. Você quer encontrar x. Como é que eu posso resolver esse problema? Se eu tentar aplicar diretamente aqui o seno de alfa, olha o que vai acontecer. Cateto oposto para hipotenusa. Mas eu não conheço o cateto oposto e nem a hipotenusa. Então não vou conseguir resolver, porque eu tenho duas incógnitas e uma equação. Se eu tentar cosseno, eu vou relacionar o cateto adjacente com a hipotenusa. Ótimo. Só que eu ainda não tenho o cosseno, porque eu não sei quanto que é o ângulo alfa. E eu nem preciso saber. Basta eu saber quanto que vale o cosseno de alfa. Porque se você aplicar cosseno de alfa, cateto adjacente, 12 sobre cateto, sobre hipotenusa, que vale x. Então daqui você tem que a hipotenusa vai valer 12 pelo cosseno de alfa. Então basta encontrar o cosseno de alfa que você substitui aqui e encontra x. Como é que eu vou encontrar? Eu vou usar a relação fundamental da trigonometria. Ou seja, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa tem que ser igual a 1. O seno foi informado, vale 3/5. Então é 3/5 ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado de alfa tem que ser igual a 1. Só separar aqui. Daqui eu tenho que cosseno ao quadrado de alfa é igual a 3/5 ao quadrado. Isso aqui vai me dar... Eu tenho 1 aqui. Então fica 3 ao quadrado, que é 9, 5 ao quadrado, que é 25. Então, menos 9 sobre 25. Tirando o mínimo, que é 25, a gente fica com cosseno ao quadrado de alfa igual a 25 menos 9, que é 16 sobre 25. Então, cosseno de alfa é igual a raiz quadrada de 16 sobre 25. Mais ou menos. Só que esse ângulo alfa aqui é um ângulo agudo e eu estou considerando que ele está no primeiro quadrante. E no primeiro quadrante, se você se lembra do ciclo trigonométrico, o meu cosseno é a abscissa. Esse valor aqui. Estou aqui com o meu triângulo, retângulo, tem o meu ângulo alfa aqui. Deixa eu melhorar esse desenho aqui que está horrível. Deixa eu fazer aqui um ciclo legal para a gente entender aqui. Então aqui eu tenho o meu ciclo trigonométrico. E eu estou considerando que o triângulo está aqui, ó. Deixa eu melhorar isso aqui. Ok. Esse é meu triângulo retângulo e meu alfa está aqui, por exemplo. Aqui 90. E lembrando que esse cara aqui é o cosseno. E eu estou no primeiro quadrante, então o meu cosseno é positivo. Então eu vou tomar um sinal positivo aqui. Então meu cosseno de alfa é igual a 4/5. Tirei a raiz quadrada aqui. Agora é só substituir nesta relação aqui que eu encontro o valor da hipotenusa representada por x. Então fica 12 dividido por 4/5.
Isso daqui é igual a 12 vezes 5 quartos. 12 dá para dividir por 4, isso daqui dá 3. Então fica 3 vezes 5, que é igual a 15. Então, x é igual a 15 unidades de comprimento. Bom, esses foram alguns exercícios, os primeiros mais simples, os últimos um pouco mais complicados, para ilustrar aí, para a gente aplicar as relações seno, cosseno, tangente, teorema de Pitágoras e a relação fundamental da trigonometria. Esta aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.